Olá, um bom dia a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR desta quarta-feira, dia 11 de dezembro. Você acompanha aqui a nossa programação, acompanha a Agricultura BR pelas parabólicas com o canal do Boi em todo o Brasil. Também TVs por assinatura, como a TV Clara, a TV NET pelo canal 190 e ainda sinal aberto aqui no Mato Grosso do Sul pela TV Imaculada Conceição, sinal aberto para todo o estado, aí pelas TVs normais aqui do estado do Mato Grosso do Sul. Sejam todos bem-vindos. Você também acompanha pelo Facebook, pelo YouTube a partir deste momento. E olha, fica atento às informações, porque hoje o Agricultura BR traz para você uma entrevista exclusiva com o secretário de Produção Turismo do Mato Grosso do Sul, Jaime Verruc, que vai responder a perguntas sobre desenvolvimento do agronegócio. Você vai ter aqui nessa edição as informações a respeito do relatório do Departamento de Agricultura norte-americano, que não trouxe informação nenhuma, é praticamente uma cópia do que aconteceu no mês de novembro. Você tem destaques para o café. O mercado do café nós temos tratado todos os dias, porque vem com valorização. Essa valorização é sentida no mercado físico e pelo produtor rural brasileiro. Vou comentar um pouco a respeito dos preços do café, que você tem acompanhado aqui diariamente os analistas falando a respeito do que deve acontecer no próximo ano, mas você vai observar também o que aconteceu com o preço do café nesses últimos 30, 40 dias. Teve uma evolução muito boa que ajudou um pouco o cafeicultor brasileiro. Tem ainda os destaques para o mercado do milho, o mercado da soja e muito mais a partir de agora. E olha, no começo do programa falo de soja e do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano. Esse relatório, nós podemos considerar ele de neutro para baixista. O relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano era esperado que trouxesse, tanto para a soja quanto o milho, alguma ligeira, ainda que fosse ligeira, redução na estimativa de estoque de passagem da soja norte-americana e do milho também. Ele não trouxe nada, ele foi exatamente igual, mas exatamente mesmo aquilo que foi apresentado no mês de novembro. Não tem diferença nenhuma. Você pega o relatório, qualquer um pode acessar, isso é uma informação pública no portal sda.gov. Você vai lá na parte onde tem os reportes, né, as informações novas, coloca a data de ontem, que você vai achar lá o relatório de oferta e demanda, exatamente idêntico ao que foi apresentado em novembro. É um Ctrl-C, Ctrl-V. Brincamos aqui na redação do canal do Boi, que foi um Ctrl-C, Ctrl-V que deram no relatório de novembro. Vou mostrar os números, né? Você vai lembrá-los, mas não tem novidade nenhuma no que foi apresentado pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Começo pelo Brasil. Brasil com uma produção estimada em 123 milhões de toneladas, exportação em 76, consumo em 46 milhões 540 mil toneladas. É claro que eu falo da temporada 2019-2020. Seguindo, trazendo números aí em relação a esse relatório apresentado ontem, lembrando, porque são os mesmos números de novembro, temos aqui a produção norte-americana, estimada em 96 milhões 620 mil toneladas. Muita gente nos Estados Unidos diz que é menor, não é esse número. É um número menor que 96 milhões de toneladas, exportação em 48 milhões 310 mil e um consumo interno nos Estados Unidos de 60 milhões 780 mil toneladas de soja. Por último, trago o quadro de oferta e demanda para a soja no cenário global. É o que você acompanha comigo agora. Olha na tela comigo. Nós temos aqui o mundo todo com produção de 336 milhões 560 mil toneladas, exportação de 149 milhões 750 mil. Consumo no mundo todo de 349 milhões e 600 mil toneladas. Eu queria lembrar e falar direito aquele ditado popular, tudo como antes, mas normalmente eu erro, então, mas está tudo certo, está tudo como era no mês de novembro. Os relatórios de final de ano normalmente são conservadores mesmo, e esse foi demais, né? Porque Estados Unidos estava colhendo soja ainda com neve, já com neve, então não deve ter esse resultado aí, deve ser um resultado menor do que esse que foi apontado em novembro e repetido em dezembro. Então os próximos relatórios devem trazer alguma novidade. Por falar em Estados Unidos, o Departamento de Agricultura norte-americano foi informado na manhã de hoje por exportadores privados de vendas, aliás, volumosas de soja. A maior parte para a China, mas teve também para destino não declarado. É o que você confere comigo aqui no Agricultura BR. Campanha 2019-2020, a entrega para a China. Foram vendidos 585 mil toneladas de soja, um bom volume. E para destinos não declarados,
ficou aí no volume de 140 mil toneladas da oleaginosa, é o que o Agricultura BR destaca para você que está acompanhando aqui as informações ao vivo para todo o país. Essas informações, claro que vão influenciar o seu negócio, você que é sojicultor. Vai influenciar porque, olha, vai trazer ali alguma coisa na soja negociada em Chicago. E é o que nós vamos conferir agora. Vamos saber como é que vem as posições negociadas. Soja veio ganhando durante a semana, né? Veio 6 sessões consecutivas de ganho e hoje, mesmo com informação positiva, agora cede um pouco. Posição de janeiro, vão perdendo aí cerca de 6 pontos. Essa perda de 6 pontos representa aí 0,8% de queda. Posição de janeiro, 8 dólares 95 centes mais 2 o bushel. Março, 9 dólares 9 centes mais 4. Temos aqui a posição de maio, 9 dólares 23 centes mais 2. E julho, 9 dólares 36 centes mais 2 por bushel. É o que a Agricultura BR vai destacando para você que acompanha aqui as informações ao vivo pelo canal do Boi. Trago em destaque agora como é que vem o mercado para o dólar. Dólar comercial deu uma cedida. Vamos saber como é que vem o dólar agora. Cede bem, isso vai influenciar aí o negócio com soja. Você já percebeu que isso já vai ter impacto direto. Dólar vem para R$ 4,11 mais 7. Dólar comercial em queda, R$ 4,11. É o valor mais baixo em muito tempo, na verdade, para a moeda norte-americana. Mas eu vou falar com quem tenho certeza que sabe há quanto tempo que a gente não tem um valor tão baixo para o dólar aqui no Brasil. Vou falar com o Walter Pulga Júnior, que nos traz os destaques para o dólar, para o mercado financeiro e o que trouxe, Pulga, esse dólar para baixo nesta quarta-feira. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, há uma expectativa de que realmente aquelas tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre bens chineses serão adiadas, elas entrariam aí em vigor a partir do dia 15 de dezembro, havia uma expectativa nesse sentido. Bom, é um dia de decisões políticas também, política monetária no Brasil e também nos Estados Unidos, há essa possibilidade de retirada dessas tarifas sobre produtos chineses e isso provocou um restart, uma retomada das negociações no mundo todo e um reposicionamento dos investidores. Bom, fora isso, lógico, o nosso Banco Central, o Banco Central do Brasil, tem atuado, né, no mercado. Hoje, 10 mil contratos de swap cambial reverso e mais 500 milhões de dólares no mercado à vista. Adicionalmente, o Banco Central vai ofertar ainda 10.400 contratos de swap cambial tradicional, ou seja, ele ofertou dólares no mercado à vista e mais operações no mercado futuro. Tudo isso contribui para que o dólar recue agora, como você lembrou, perto aí de 0,68%. Volta à faixa de R$ 4,11 mais 82. Então está abaixo de 4,12. Agora, vale lembrar também, né, que ontem nós tivemos uma leve alta para o dólar depois de 6 dias seguidos de baixa. Então, uma alta ontem, mas hoje volta a recuar. A expectativa é positiva em todo mundo, não é só com um real ou frente ao dólar, diante de outras moedas também. Há aí uma acomodação no mercado agora com expectativas melhores. Essa guerra comercial tem tumultuado o mercado financeiro, notadamente o mercado de câmbio. Por isso, toda notícia que vem positiva provoca uma reacomodação no mercado. Notícias negativas provocam também uma acomodação no mercado. De qualquer modo, o dólar cedeu muito perto dos valores que nós tínhamos recentemente. Há também alguma melhoria no fluxo de dólares de fora para o Brasil. Alguns analistas de mercado lembram isso. Portanto, há que se esperarem mais uns dias para que os números sejam revelados e as saídas de recursos que estavam ocorrendo do Brasil para outros países possa de novo, voltar ou reduzir. Lembrando que os últimos dados mostravam que nós tínhamos neste ano saídas superiores aí a 22 bilhões. Portanto, muito dinheiro saiu do Brasil, por isso que o dólar também veio em alta. Não se sai daqui com reais, se sai com dólares. Portanto, a expectativa era de que o dólar mantivesse mesmo valores mais altos. Agora, vem cedendo abaixo de 4,12. Agora, é importante também lembrar que nós temos um mercado de bolsa, né? Veja,
A B3 fechou agora em novembro com 1.600.000 investidores ativos, uma alta aí de mais de 85% no volume médio negociado com ações. Toda essa oscilação provoca, lógico, um aumento dos volumes de negócios. Por isso, pontuação alta e por isso também atração de investidores, né? A B3 encerrou, portanto, novembro com 1.600.000 investidores no mercado de ações, contra cerca de 811.000 um ano antes, e 1,5 milhão no final de outubro. Portanto, já houve um avanço na movimentação no mercado de ações. Neste momento, aos 111.114 pontos, temos aí uma alta para o nosso índice Bovespa de 0,40%. E na mínima do dia ficou em 110.640 e pouco, 670. Ou seja, provavelmente terminaremos hoje, há uma expectativa, em alta, com a nossa bolsa sustentando, medindo pelo índice Bovespa, né, os 111.000 pontos. Portanto, as baixas que nós tivemos recentemente ficam para trás e o ano termina com um volume maior de investidores e também uma pontuação maior no nosso índice Bovespa. Convém lembrar que isso não é recorde. É recorde em reais, de fato, 111.000, caminhando para os 112, é um recorde. Mas não é um recorde quando dolarizamos, porque o dólar subiu muito, então ainda estamos longe do nosso recorde do índice Bovespa em dólares. Entre as ações mais negociadas hoje, nós temos nenhuma do agronegócio, né? Ontem nós tivemos, vale lembrar, também uma movimentação diferente. JBS teve problemas de denúncia, portanto recuou cerca de 2%. Já Marfrig, com a possibilidade de ampliar as negociações, notícias positivas, veio em alta. Então, entre os frigoríficos, ontem JBS teve um abalo, papel perdeu cerca de 2% com notícias negativas, mas Marfrig veio em alta. Hoje não há grandes destaques para papéis, pelo menos entre os 5 mais negociados, papéis do agronegócio. Essas são as principais informações até este momento, Fabiano. Nós vamos encerrando por aqui, mas daqui a pouco eu volto, nós vamos falar sobre outro assunto, sobre regularização fundiária. É com você. Muito bem, Walter Pulga, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR, informações importantes. Hoje é um dia meio né, para várias questões ligadas à economia no Brasil e nos Estados Unidos, todas estão ligadas a Banco Central. E aqui no Brasil, o Comitê de Política Monetária Nacional, tem muita gente apostando, o pessoal está até mandando mensagem aqui, dizendo que vai cair a taxa de juros de novo. Estão garantindo aqui, pode até dar notícia. Não, notícia a gente só dá quando está confirmado, mas tem muita gente apostando numa redução na taxa básica brasileira de juros, mais uma vez, antes de fechar o ano. Bom, e olha, você viu que o dólar cedeu bastante. O dólar vem para R$ 4,11. Isso mexe com o preço de várias situações. A soja em Chicago acabou devolvendo parte dos ganhos que foi acumulado durante a semana, mas o principal fator mesmo é a moeda norte-americana. Nós vemos aqui o valor de referência da soja no porto cedendo para R$ 88,50 em Santos e Paranaguá. É o que a Agricultura BR traz para você aqui em destaque. Nós vamos para o intervalo comercial agora. Daqui a pouco a gente vai voltar trazendo para você informações, destaques importantes a respeito do mercado do milho. Você vai acompanhar aqui no Agricultura BR, que volta em instantes. Vamos falar agora do consórcio de milho com braquiária. Saiu o zoneamento lá no estado do Mato Grosso. Quem fala a respeito deste assunto é o repórter Valdir Pacheco. A Embrapa realizou na sede da FAMATO em Cuiabá uma reunião técnica para apresentar ao setor produtivo e validar o ZARC, Zoneamento Agrícola de Risco Climático para o consórcio do milho com a braquiária. O ZARC traz o risco de se produzir determinada cultura em diferentes épocas de plantio. O evento é uma oportunidade para produtores, entidades de classe e consultores técnicos. Contribuam com o ZARC com as informações sobre as experiências com o cultivo em cada região do estado. A nossa equipe esteve na sede da Embrapa Agrosilvo Pastoril em Sinop, no norte do estado, e conversou com os pesquisadores Dr. Cornélio Zolim e doutora Laurimar Vendrúsculo, que participaram da reunião técnica. O zoneamento agrícola de risco climático, ele consiste em definir as melhores janelas de plantio, semeadura das culturas, de modo a evitar que eventos climáticos adversos coincidam com as fases mais sensíveis, então reduzindo o risco de perda para o produtor. E para isso ele considera os aspectos de clima, chuva, temperatura,
parte do solo, se ele é mais arenoso, se ele é mais argiloso, e também o ciclo da cultura, se é um ciclo mais precoce, médio ou tardio. O zoneamento serve de guia para instituições de crédito, seguro rural e para liberação de financiamento agrícola. O ZARC, ele norteia essas políticas, o Pronaf, o Seguro Safra também, bem como as seguradoras privadas, porque se eu estou dentro dessa janela de plantio, eu sei o risco que eu estou correndo, e aí o objetivo é diminuir esse risco, né, essa chance de eu perder produtividade, e fica mais fácil você ter o acesso ao crédito, porque se você está fora dessa janela, o risco é muito alto, você não se enquadra no programa, consequentemente você não consegue captar crédito. Hoje o zoneamento ele tem 3 faixas de risco que nós chamamos, 20%, 30% e 40%. O que isso significa? Num risco de 20, a cada 10 anos eu espero ter sucesso em 8, e 2 anos ocorrem problemas climáticos adversos. Se eu aumento esse risco, a gente pode pensar igual o seguro do carro, né? Eu aumento o risco, consequentemente, esse valor do seguro ele vai tender a aumentar. Mas isso fica uma escolha do produtor, a negociação, mas pelo menos ele tem a possibilidade de plantar numa janela um pouco maior, considerando esse risco. E aí ele avalia, em função do seu conhecimento, da sua capitalização, tudo mais, a conveniência de usar essas margens um pouco mais elevadas de risco. Essas informações, ela corre todo um processo com muita ciência, muita parte técnica de discussão, gera-se os resultados, levamos num segundo momento para o setor produtivo, discutimos aquilo, validamos. Feito isso, essas informações vão para o Ministério da Agricultura, que faz a publicação de portarias, mostrando para cada estado, cada município, quais são as janelas e qual que é o risco associado a cada janela de plantio. Existe uma plataforma onde são gerados mapas de cada município com tipo de solo e índice pluviométrico, mensurado a cada decêndio para definir o período mais adequado para a semeadura. Uma cultivar do tipo precoce, 105 dias, por exemplo, de plantio, onde eu tenho tipos diferentes, por exemplo, um solo que a gente chama do tipo 1, um solo mais arenoso, ou um tipo de solo mais argiloso, com a capacidade de retenção de água maior. Então percebe-se que à medida que esses decêndios, né, as janelas de 10 em 10 dias vão se encaminhando, né, iniciando 1º de janeiro, para o mês de fevereiro e março, aí, percebemos que há um aumento de risco, né, à medida que o tempo vai caminhando, por exemplo, onde os solos mais arenosos, eles têm menos capacidade, então eles têm um risco maior. Então os municípios vão ficando menos indicados para o plantio, ao passo que, se a pessoa realmente está situada no solo mais argiloso, faz um bom preparo, um bom manejo do seu solo, os riscos ainda continuam em 20%, 30%, sendo possível então o plantio ou a semeadura nesse período, nesse decêndio. E esse tipo de solo é identificado por cores no mapa, né? Exato, nós temos aqui o tipo de 20% em azul, né? Em laranja temos aí 30% e em verde 40%. Então, não só através desse mapa, que também está disponível no aplicativo Plantio Certo, né? O produtor pode realmente verificar essa variação temporal, né, de riscos por município do consórcio milho braquiária. Então, após todo esse processo que nós mencionamos, a primeira fase, a segunda fase, conversar com o setor produtivo, isso vai para o Ministério da Agricultura e está sendo feito um esforço muito grande para que seja publicado ainda esse ano, para o ano que vem, de forma que o produtor já possa utilizar essas portarias para a próxima safra. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. E por aqui o Agricultura BR traz informações a respeito do mercado do milho. Vamos acompanhar agora como é que vem o milho sendo negociado nos portos brasileiros. Parece que ressentiu um pouco a queda do dólar. Recente, sim, vem para R$ 39,00 a saca, perde R$1, frente a um valor que já vinha durando semanas, né? Estava com valor de referência de R$ 40,00, hoje vem para R$ 39,00 nos portos de Santos e Paranaguá, de acordo com a Grãos Corretora. Confira conosco agora cotações de mercado, cotação do milho.
Vamos dar uma olhada como é que vem milho na Bolsa de Chicago, milho também no relatório do Departamento de Agricultura norte-americano. Foi uma certa decepção, não teve alterações no relatório, né? Se esperava uma queda nos estoques norte-americanos, o que não foi declarado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Veja só que nós temos aqui a posição de março a $3,74 mais 2 o bushel, maio 3,80, julho 3,86 e a posição de setembro $3,85 mais 4 por bushel. São os negócios que destacamos agora no Agricultura BR. Agricultura BR de volta e o assunto por aqui agora é café. Vou começar falando a respeito de algo que nós temos tratado durante as últimas semanas. Você tem acompanhado aqui o posicionamento de operadores de mercado, inclusive lá na Bolsa de Nova York, participando pela internet aqui conosco. Também do Eduardo Carvalhais, que semanalmente traz a sua análise aqui no Agricultura BR. E hoje nós vamos mostrar um pouco dos preços. Nós resolvemos escolher uma tradicional, talvez uma das mais tradicionais praças de comercialização de café em Minas Gerais, Araguari. A fonte de informação dos preços que estamos utilizando é a BBM, é a Bolsa Brasileira de Mercadorias, para mostrar como nós estamos acompanhando uma recuperação muito expressiva para o preço do café. Por que essa recuperação ocorre? Essa recuperação ocorre por conta, um dos fatores que nós identificamos é em relação ao fator climático em Minas Gerais. As fortes chuvas, tempestades, alagamentos que acontecem em Minas acabam afetando diretamente, se não traz um alagamento sobre as áreas de produção de café, ele afeta a qualidade do café produzido por excesso de água. Então, nós vamos mostrar agora um desses fatores, utilizando os números da BBM, utilizando os últimos 30 dias. Nos últimos 30 dias, a valorização para a saca de café é de 24%. Veja aqui conosco o que aconteceu em relação ao café nesses últimos períodos. Nós temos aqui os valores cheios para o café. Dia 11 de novembro vinha com valor de R$ 460 a saca de café tipo 6 em Araguari. Estou falando de café arábica, é claro, café arábica tipo 6 em Araguari, R$ 460 no último dia 11. Já no dia 18 vinha esse valor para R$ 490. Dia 25 de novembro, nós encontramos os valores a R$ 520 para a saca de café tipo 6 em Araguari, Minas Gerais. Já no dia 6 de dezembro, subia para R$ 550 a saca. Encontramos nesse dia 11 de dezembro valores de negociação a R$ 570, valor de referência para o café tipo 6 na Praça de Araguari. Portanto, trazendo valores um pouco mais expressivos, mais interessantes para o produtor de café, que já vem há um tempo sofrendo bastante. A desvalorização com o preço do café é bastante intensa, bastante expressiva. O que nós estamos vendo ali, apesar da alta de 24% em 30 dias parecer muito, são quase 30%. Se eu pegar um pouquinho mais de espaço, pegar um pouco mais longe, você vai ver que o preço subiu mais de 30%. Mas pegando esses 30 dias, 24%, parece muito, mas perto das perdas que o cafeicultor teve em 2019, olha, ainda é muito pouco, porque a pressão negativa foi intensa demais neste ano. Vamos dar uma olhada então como é que vem o café arábica. A café arábica vinha com uma alta, fechou com uma alta expressiva nesta última terça-feira. Vamos saber como é que vem o arábica em Nova York, devolve parte dos ganhos. Isso aqui é uma representação um pouco mais intensa de queda no Brasil, já que o dólar está cedendo. Nós temos aqui a posição de maio a $1,32 mais 15 a libra-peso, maio $1,34 mais 35, julho $1,36 mais 5 e setembro $1,37 mais 65 por libra-peso. São os negócios com café arábica na Bolsa de Nova York, onde mais se negocia café arábica no mundo. Trazemos aqui as informações a respeito agora do café
Robusta negociado na Bolsa de Londres, mercado futuro, é o que você acompanha aqui comigo, vem com queda, curto prazo aqui para o Robusta, vem com uma queda mais expressiva, 1.423 dólares a tonelada, queda de 4,70%, março 1.429 dólares, 1,67% de queda, maio 1.442 dólares, 1,45% de queda e julho 1.456 dólares com recuo de 1,23%. Nós vínhamos com o café Robusta com uma forte alta, forte recuperação no acumulado dessa semana na Bolsa de Londres, agora vai devolvendo parte desses ganhos do acumulado de semana. Olha, daqui a pouco nós vamos conversar com o repórter Vinícius Souza. Ele fala com o secretário de Produção e Turismo ao vivo, Jaime Verruc, do estado de Mato Grosso do Sul. Vai falar sobre agronegócio, falar sobre investimentos e muito mais. Agora sim, eu converso com o repórter Vinícius Souza, está ao vivo na sede do governo do estado de Mato Grosso do Sul. Ele conversa agora com o secretário Jaime Verruc, que está lá com ele, fala sobre agronegócio, sobre investimentos. Vinícius Souza, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde para quem está ligado na programação do Canal do Boi. É isso mesmo, o assunto por aqui é investimento, porque a tradicional linguiça de maracaju agora pode ser comercializada a nível de Brasil. Inclusive, existe uma expectativa mensal de consumo de 10 mil toneladas, mas quem fala sobre esse assunto com a gente é o Jaime, que está aqui do meu lado. Jaime, obrigado pela sua participação. O que essa comercialização representa para o estado de Mato Grosso do Sul? A gente recebeu essa autorização, né? Explica isso para a gente. Boa tarde. Na verdade, ontem nós concedemos aí para a primeira empresa. A primeira linguiça de maracaju é uma marca com identificação geográfica, com IG. Então, é importante que os produtores do município de Maracaju podem comercializar essa linguiça com a marca Linguiça de Maracaju. E o que nós fizemos ontem, uma das empresas lá instaladas recebeu o CISB, quer dizer, que permite ela fazer a comercialização para todo o país. Então, nós não tínhamos nenhuma empresa que fazia linguiça de maracaju que estava autorizada a vender fora do estado de Mato Grosso do Sul, só tinha um sistema de inspeção estadual. Então, ontem nós entregamos para essa primeira empresa, possibilitando a ela que faça a venda no Brasil, podendo levar a linguiça de maracaju, que é conhecida, reconhecida já como uma marca de identificação geográfica, para o Brasil inteiro. Então, acho que esse é um ponto fundamental. É mais uma agregação de valor à nossa carne bovina, lembrando, essa linguiça é feita com carne de primeira, tem toda uma tradição na estrutura dessa linguiça, podendo ser vendida para o Brasil inteiro. Como que a expansão de um produto regional fortalece o estado do Mato Grosso do Sul? O Mato Grosso do Sul, na verdade, nós temos trabalhado aí com uma série de marcas. Nós já temos a nossa carne sustentável do Pantanal, a nossa carne orgânica do Pantanal, nós temos agora a nossa linguiça de maracaju, que era tradicional. Então, isso cria uma identidade para os produtos mato-grossenses e confirma a qualidade, principalmente da nossa pecuária. Pois, na verdade, ali você está levando a carne de qualidade através de um processo, nesse caso, uma linguiça de maracaju. Então, confirma o Mato Grosso do Sul realmente como carne de qualidade, que é o que a gente a cada dia percebe. O Mato Grosso do Sul hoje tem carne de baixo carbono, carne de carbono neutro. Então, o Mato Grosso do Sul consegue segmentar a sua carne e mostrando que aqui nós temos uma pecuária de qualidade. Gerando economia para o estado também, né? Com certeza. Tudo isso gera agregação de valor, isso gera impostos, gera emprego nesses municípios, permite essas médias empresas entrem na cadeia produtiva da carne nacional, quer dizer, não é só as grandes corporações, mas sim também as médias empresas participando desses nichos extremamente importantes para o desenvolvimento do estado e para o desenvolvimento dos nossos produtos. Tá certo, então, Jaime, vou agradecer a sua participação, Jaime, que gentilmente atendeu a nossa equipe para falar aí sobre essa comercialização, né? Inclusive, eu volto a dizer que a expectativa é de 10 mil toneladas mensais, um número muito positivo. Fabiano, daqui a pouco eu volto com mais informações sobre um evento que também é realizado aqui em Mato Grosso do Sul. Tá certo, Vinícius Souza, obrigado pela participação. Dê um grande abraço ao Jaime Verruc, secretário de Meio Ambiente, Agricultura e Economia aqui do Mato Grosso do Sul, falando aí a respeito desse registro, né? É uma carne, né? Um tipo de linguiça muito importante, tradicional do estado, agora conta com o registro.
A Agricultura BR agora fala sobre as novas informações, as novidades a respeito de regularização fundiária. Há um projeto que está sendo elaborado, que é muito importante para os produtores rurais, os proprietários que vivem essa situação. Quem fala sobre o assunto é Walter Pulga Júnior, que volta ao programa. Pulga, quais são as novidades sobre esse projeto de regularização fundiária? Bom, Fabiano, nós temos aí uma novidade, algumas mudanças quando falamos de regularização fundiária, né? O governo recebeu ontem, depois de muita discussão, muito estudo, eu digo o governo, eu digo o presidente da República, recebeu a medida provisória que ele pretende implementar, simplificando o processo de regularização fundiária. Até 2022, a intenção do governo é regularizar pelo menos 600 mil propriedades que não têm titulação definitiva ainda. A meta é 600 mil propriedades até 2022, mas o tamanho do problema é muito maior. Ele atinge aproximadamente 1.200.000 propriedades. Como vai funcionar isso? Pela proposta do governo, que ainda será aprovada em Congresso, a facilitação da apresentação de documentos ocorre porque ela será feita eletronicamente e ela restringe vistorias no local, que são as exigências de hoje, né? Há casos em que há dúvidas sobre limites, legalidade da propriedade, disputa de terras, aí sim, quando ocorrer uma denúncia ou algum problema, a fiscalização será feita. Agora, segundo o presidente nacional, o presidente do Instituto Nacional de Reforma Agrária, Geraldo Melo Filho, essa medida provisória não altera os documentos que são exigidos atualmente para registro de terras. Ao contrário, agrega ainda a necessidade de inclusão da propriedade no cadastro ambiental rural. Mas, lógico, permite que todo esse processo seja feito em formato eletrônico. Entre as exigências, tome nota, se há irregularidade na sua terra, veja, a planta e o memorial descritivo da propriedade assinada por um profissional habilitado. Também o georreferenciamento com as coordenadas da propriedade, longitude, latitude, área e tal, também assinada por profissional habilitado. O CAR, o Cadastro Ambiental Rural, e mais, comprovação de que a propriedade é produtiva, ou seja, não é um pedaço de terreno qualquer, ela precisa provar que é produtiva. Tem que mostrar o que produz e que foi ocupada de maneira mansa e pacificamente nos últimos 5 anos, ou seja, não houve problemas nessa ocupação. A diferença, explica o presidente do INCRA, é que as vistorias da documentação e das informações serão feitas por cruzamento de dados e imagens de satélite. Vistorias prévias e presenciais, que são exigidas hoje, só ocorrerão em propriedades acima de 15 módulos fiscais, que podem ser de 400 hectares até 1.500 hectares, a depender da região do país. Então, há modificações nessa medida provisória que o governo propõe. E mais, dentro desse limite, as visitas só serão feitas nos casos em que houver dúvidas ou disputas de território e indícios de ilegalidade. A não ser nesses casos, a verificação, como se a propriedade está ou não cumprindo questões relacionadas à produção, devem ser feitas por imagens de satélite, ou seja, o governo pretende vistoriar por satélite. Agora, a estimativa do INCRA é de que esse passivo, vamos dizer assim, essas áreas não cadastradas corretamente, sem titulação, ela seja superior a 1.200.000 propriedades. Pouco mais de 970 mil estão em assentamentos e outras 300 mil propriedades diversas. Até hoje, apenas 50 mil propriedades em assentamentos foram regularizadas, segundo o presidente do INCRA. Agora, aquela história da autodeclaração, ela foi retirada desse texto, causou muito tumulto entre os advogados, entre os juízes, questionamentos em tribunais de justiça, porque autodeclaração dava a entender que o proprietário poderia escrever qualquer coisa, apontar qualquer coisa e depois reivindicar seu direito. Não é bem assim, não. O presidente do INCRA, inclusive, esclareceu que o processo de titularização pode ser revertido em até 10 anos depois que o título foi emitido, caso sejam descobertas irregularidades, fraudes no processo e, pior, o proprietário vai ser processado. Portanto, fraude ou irregularidades nesse processo serão, vamos dizer assim, passivo de crime na justiça. Há uma legislação que está sendo criada com essa medida provisória que pretende regularizar
e evitar problemas. No entanto, continuam dúvidas de alguns advogados. Eu tenho contactado pessoalmente, Fabiano, e você que acompanha o Canal do Boi, advogados especialistas na área. Eles temem que essa legislação seja frágil e permita muita grilagem de terra ou legalização de terras griladas, fora do que a lei prevê, porque é difícil fiscalizar tudo isso. Então, muitos questionamentos da Justiça ainda podem ocorrer, mas o governo estudou e debateu para evitar que haja dúvidas lá na frente. De olho na informação, porque essa medida provisória será encaminhada ao Congresso, será muito discutida e interessa a muitos, a milhares de famílias, de proprietários rurais, de trabalhadores rurais, de, vamos dizer, de produtores rurais que têm terras ainda com titularização ainda pendente. Portanto, é muito importante. Há o interesse do governo em regularizar rapidamente, pelo menos, boa parte desses problemas. E, para isso, utilização de tecnologia. É o que argumenta o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, tentando ordenar isso que é um grande problema de regularização fundiária, que é um grande problema do país. Fabiano, de olho na informação, a medida provisória do governo já está pronta e agora vai para o Congresso. É com você. Obrigado, Walter Pulga. Obrigado pela participação. Um grande abraço a você. Está aí o nosso colega Pulga, jornalista, falando a respeito. É um assunto muito delicado mesmo. Precisa ter ali o aparato. Isso pode trazer muita facilidade, pode trazer ali uma desburocratização muito boa, mas precisa ser feito com muito cuidado para não criar problemas futuros. Agricultura BR de volta. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar, né? A Agricultura BR volta lá para a sede do governo do estado de Mato Grosso do Sul, porque o Vinícius Souza está lá, ele conversou com o secretário Jaime Verruc há pouco, né? Falou a respeito da linguiça de maracaju, o registro agora de marca. Isso é muito importante para certificado de origem. Essas situações são muito interessantes para exportar, para fazer com que o produto ganhe fama. Mas o Vinícius vai voltar agora, porque ele vai falar a respeito de um evento que é coordenado pela Secretaria do Governo, que vai trazer gente para falar a respeito de soluções para a economia, para o setor do agronegócio, do meio ambiente, do turismo. Mas quem fala sobre esse assunto todo é o Vinícius Souza, que volta à Agricultura BR. Vinícius. É isso mesmo, Fabiano, estou de volta aqui, mas antes de falar desse evento, Fabiano, deixa eu só fazer uma pequena correção, porque eu havia dito 10 mil toneladas de linguiça sendo comercializadas durante o ano de 2020, mensalmente, mas na verdade são 10 toneladas que serão consumidas, comercializadas aí durante todo o ano de 2020, mensalmente. Esse é um dado muito importante, Fabiano, que a gente não poderia deixar passar em branco. Mas eu também falo desse evento que é realizado pela Semagro amanhã, aqui em Campo Grande. Esse é um evento que reúne especialistas para debater ações e oportunidades da bioeconomia em Mato Grosso do Sul, mas quem fala para a gente sobre esse tema é o Ricardo Sena, que está aqui do meu lado. Ricardo, obrigado pela sua participação, seja bem-vindo. Começo te perguntando o seguinte, quais serão os temas abordados durante esse evento? Boa tarde. Boa tarde. É importante destacar o seguinte, o Brasil é reconhecido como o maior país que tem a biodiversidade do planeta. E nós temos 3 biomas importantes no Mato Grosso do Sul, Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal. Nós temos um projeto, que é o projeto Biota, que já mapeou cerca de 9 mil espécies de fauna e flora. Qual é a ideia? A ideia é que nós temos uma riqueza de biodiversidade que pode ser explorada de forma sustentável e pode gerar novos negócios, tanto na área, por exemplo, de cosmetologia, na área de fármacos, na área de química industrial. Então, a ideia desse seminário é fazer com que os especialistas de todas as instituições de pesquisa e empreendedores possam mostrar o que já estão fazendo dentro dessa temática da bioeconomia para que nos subsidie, enquanto governo do Estado, a elaboração de uma política pública específica de fomento à bioeconomia. Agora, Ricardo, a gente também fala dessa questão dos desenvolvimentos da bioeconomia. Quais ações podem ser tomadas para que esse desenvolvimento realmente aconteça? É uma das coisas que nós já temos em mente, que é importante a gente estimular enquanto governo do Estado, é aumentar os investimentos na área de pesquisa científica, né? Por exemplo, nós temos aí Guavira, Erva Mate e uma série de outras potencialidades do agronegócio que, se a gente fomenta a pesquisa científica para a descoberta de novos produtos, novas substâncias, por exemplo, o Ingá, já se tem pesquisas que
identificam uma proteína com propriedades antifúngicas e antibactericidas. Então, são aspectos importantes que, por exemplo, nesse caso do ingá, nós poderíamos trazer para o Mato Grosso do Sul, ou pelo menos estimular as fábricas, as biofábricas, as fábricas de fármacos, né? Enfim, acaba sendo um negócio diferente, um negócio importante que se gera a partir da riqueza que nós temos na nossa biodiversidade. Ricardo, a contribuição de um evento como esse para o estado de Mato Grosso do Sul, como é? Olha, o fundamental aqui é que nós estaríamos, então, ouvindo a sociedade, ouvindo os especialistas, para formular uma política específica para a bioeconomia, né? Então, isso permite criar uma alternativa de desenvolvimento econômico para o estado de Mato Grosso do Sul. Acho que essa é a grande contribuição desse evento. O evento é realizado amanhã e eu queria saber se ele é aberto ao público, quem pode vir, para o nosso telespectador que está acompanhando a nossa programação, que se interessou, como que ele pode fazer? Ele é aberto ao público, vai ser realizado aqui no auditório da Semagro, né? Os especialistas que se inscreveram vão apresentar o resultado das suas pesquisas e aquilo que eles estão fazendo. Empreendedores vão trazer aqui os seus casos de sucesso de negócios, como, por exemplo, o caso de um empreendedor nacionalmente reconhecido por explorar os subprodutos da mandioca, por exemplo, e a gente tem uma ideia de trocar as informações de como que isso pode acontecer e virar, de fato, uma alternativa de desenvolvimento para o estado. Ricardo, eu vou agradecer a sua participação. Olha só, o evento então é realizado amanhã aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A Semagro reúne especialistas para debater ações e oportunidades da bioeconomia em Mato Grosso do Sul. Mais informações você pode acompanhar aí no site da Semagro. Também acesse o portal sba1.com, que lá tem mais novidades para vocês a respeito desse grande evento que é realizado aqui em Campo Grande a partir de amanhã. Fabiano, volto com você aí no estúdio. Tá certo, Vinícius? Obrigado pela participação, uma boa tarde a você, a toda a equipe e também a equipe aí da Secretaria. Amanhã vamos estar presentes, vamos trazer essas informações ao vivo aqui na nossa programação. E olha, eu vou trazer agora em destaque uma entrevista muito interessante feita com um consultor de agronegócios lá no Rio Grande do Sul. Ele fala sobre safra, sobre a produção de grãos no Brasil, vai falar também um pouco a respeito dos impactos das negociações sobre o que está sendo produzido nos campos gaúchos e muito mais. A reportagem é de Annelise Nicolodi. Eu converso com o Luiz Gustavo Flores, ele que é consultor agrícola. Flores, que avaliação tu faz da safra de grãos brasileira, né, a safra de verão até o momento, e que perspectivas a gente tem para 2020? Primeiramente, nós temos uma safra bem atípica em algumas regiões, né? Se nós olharmos o Rio Grande do Sul, está vivenciando uma excelente safra de milho, com boas condições de chuvas, até praticamente meados do mês de novembro. Depois que no mês de novembro nós queríamos fazer a semeadura de soja e aconteceu um pequeno período de seca e altas temperaturas. Então essa alta temperatura que veio praticamente na metade do mês de novembro pode ter prejudicado um pouco a cultura do milho e nós podemos ter uma perda aí que eu acredito que em torno de 10% a 15% devido a esse fator. Quando a gente olha a cultura da soja de forma geral, começando pelo Rio Grande do Sul, nós tivemos poucas áreas plantadas no mês de outubro, nas épocas mais cedo, devido ao excesso de chuva que aconteceu durante esse período de outubro, e nós viemos a ter uma semeadura de praticamente mais de 70%, praticamente durante 15 dias. Então nós temos uma soja no Rio Grande do Sul plantada numa janela muito curta, que com certeza vai ter uma janela muito curta para a colheita, mas a minha maior preocupação além disso é o período de florescimento muito curto também. Então isso pode fazer com que, se nós tenhamos um período muito seco durante essa fase de florescimento, que nós podemos falar mais ou menos do dia 20 de dezembro a 20 de janeiro, nós podemos ter um prejuízo muito grande. Quando ele vai subindo um pouco mais, né, mais ao norte, nós tivemos muito problema de seca, principalmente no mês de outubro, setembro para outubro, no oeste paranaense, no Paraguai, no sul do Mato Grosso do Sul, que comprometeu boa parte dessa safra. Apesar das chuvas que voltaram praticamente na metade de novembro em diante, já tem boa parte da safra de soja comprometida. Então, e um dos grandes problemas que é essa safra nessa região é que existe aí a necessidade pelo produtor de fazer uma segunda safra. E ele antecipa muito essa primeiro cultivo,
colocando na parede essa segunda safra. Então, a primeira safra com certeza está comprometida e esperamos que a segunda safra, com as perspectivas de chuvas que vêm mais para frente, possa ter uma segunda safra de melhor qualidade. Centro-Oeste está muito variado, regiões muito boas, apesar de chegar a chuva um pouco mais tarde do que o normal, mas quando chegaram, principalmente no Mato Grosso, parte de Goiás, norte de Mato Grosso do Sul, Rondônia, essas regiões, depois que a chuva chegou, não pararam mais. Então, tem uma perspectiva de uma excelente safra nessas regiões onde a chuva se normalizou. E quando a gente vai para parte de Goiás, Bahia, Piauí, Maranhão, Tocantins, Pará, também tiveram problemas de chegada de chuva. Muitos produtores tiveram chuva no início, fizeram a semeadura e tiveram um período de mais de 20 dias sem chuva, então isso comprometeu também. Comprometeu principalmente o produtor que plantou muito cedo, também pensando numa segunda safra, pressão para uma segunda safra muito grande. Agora, o produtor que já veio fazendo a semeadura mais novembro, principalmente essa segunda quinzena de novembro, eu vejo que tem uma perspectiva muito boa em termos de produção. Então, quando a gente faz uma avaliação dessas condições todas, dá para se observar que nós temos um potencial bom de produção. Não acredito que nós possamos chegar aos 123 milhões de toneladas, como inicialmente está previsto, né, devido a esses fatores todos, mas os nossos próximos 30 dias é que vão determinar realmente qual o potencial de soja que nós vamos ter. As perspectivas de chuva são boas, né? Se nós olharmos os prognósticos dos próximos 60, 90 dias, são bons prognósticos, então isso vai favorecer o enchimento de grãos da soja nessas regiões todas, então favorecendo essa boa produtividade. E dá para se ver que possivelmente, como a chuva chegou mais atrasada, ela tem uma tendência de ser levada até mais tarde. E com isso pode beneficiar a segunda safra, principalmente a segunda safra de milho. O milho, a segunda safra, tem uma perspectiva de aumento de área a nível de Brasil. Se tiver essas chuvas muito adequadas, possivelmente que nós vamos ter novamente uma super safra, um novo recorde de safra de milho a nível de Brasil. Qual o momento que depende disso? Principalmente as chuvas do mês de abril e maio. Então tem muito tempo até chegar lá, né? Mas se olhar, as perspectivas são muito boas para isso. Então dá para a gente pensar aí daqui a pouco em milho, se tiver essas boas chuvas aí, 105 milhões de toneladas, 107 milhões de toneladas de milho, que é o novo recorde brasileiro. Então isso tudo, eu acredito, uma boa safra, talvez não uma excelente devido a essas perspectivas todas, mas uma boa safra em termos de produção. A gente vive uma variação cambial, né? Que de certa forma favorece as exportações, mas por outro lado aumenta o custo do produtor, né? Da produção. Como que o produtor trabalha com isso? Essa é a grande dicotomia, né, que o produtor tem, né, entre o aumento do custo, principalmente fertilizante. Hoje fertilizante corresponde a 40% do custo de insumos e praticamente todo o fertilizante é via importação. Então, quando nós temos o dólar aumentado, nós temos aí uma perspectiva de aumento de custo, especialmente do fertilizante, além de defensivos. Mas, por outro lado, a nossa principal produção de soja e agora milho também é com o objetivo de exportação. Então, nós temos, por um outro lado, a nossa receita também sendo variada, nesse caso para cima, com o dólar mais alto. Como a nossa produção, a nossa receita é maior que o nosso custo, então eu vejo com muito bons olhos isso. Eu diria assim, se eu pudesse escolher, eu escolheria o dólar acima de R$4. Né? Se olhar hoje a soja, se não fosse as perdas que estão acontecendo em Chicago com relação à briga ainda com a China, nós poderíamos estar vendendo a R$100 o saco de soja hoje com o dólar que está nesses últimos tempos. Então só nós não estamos fazendo essa venda porque Chicago diminuiu. Então eu vejo com muito bons olhos, eu diria que tem uma dica importante nesse momento agora de dezembro, é que com esse dólar alto, quem tem o dinheiro guardado, ao invés de passar o final do ano com esse dinheiro e pagando imposto para o leão, compre adubo. Aproveite o estoque de adubo que existe nesse momento, que já foi comprado pelas empresas com dólar mais baixo, porque existe uma tendência, inclusive vários economistas falando que o próximo ano a tendência não é baixar de R$4 o dólar. Então, as próximas compras, as próximas importações devem ser com dólar mais alto e os preços dos fertilizantes possivelmente um pouco mais altos. Então, eu acho que esse é um bom investimento, uma boa condição, até porque nós tivemos diminuição, por exemplo, os fosfatados, nós tivemos diminuição em dólar nos últimos meses, então está num momento bem interessante para pensar a próxima safra e que tem essa capacidade, eu acho que fica uma boa dica.
Flós, tu tocou num assunto importante que é a questão aí dessa guerra comercial, né, entre Estados Unidos e China. O que a gente pode esperar disso? Tá difícil a gente falar alguma coisa sobre isso, né? Primeiro que eles estão entrando num acordo, inclusive eles entraram num pré-acordo, que nesse pré-acordo entrou a soja como uma dos produtos a serem vendidos pelos Estados Unidos para a China. Só que a China não cumpriu esse acordo, não comprou. E como os Estados Unidos não venderam essa soja, a soja em Chicago baixou. E agora reverteu novamente esse pré-acordo que caiu. Então estão voltando à briga. O que eu acredito ainda que vai demorar, porque os Estados Unidos agora estão num outro problema, e principalmente o presidente Trump está em vias de ter impeachment. Então ele vai ter que agora se defender no Congresso, vai ter que se defender no Senado para não ter esse impeachment, e ele vai perder um pouco o foco, que é a briga com a China. E eu acredito que isso vai ficar em banho-maria. Para nós, por um lado, é bom, e tomara que isso aconteça, continue acontecendo essa briga para nós, produtores de soja e milho, até a metade do ano que vem, porque nós podemos desovar nossa produção de soja e milho, dessa safra aqui, para a China vem comprar. Por outro lado, Chicago, que é uma referência que nós temos de preço, não tem possibilidade de aumento. Nós só vamos ter aumento de Chicago a partir do momento que os Estados Unidos tiver condições de vender para a China. Então, nós também temos essa dicotomia aí, mas nesses últimos 2 anos nós soubemos aproveitar muito bem isso, conseguimos vender, diminuir os nossos estoques. Eu espero que continue essa briga aí para que nós possamos estar vendendo nossa produção também. Flós, para a gente encerrar, tu tem viajado o Brasil todo, né, acompanhando aí a nossa produção agrícola. O que a gente pode falar em especial do produtor gaúcho? Ele está fazendo a sua parte? Ele está produzindo com tecnologia, com responsabilidade? Eu tenho uma felicidade muito grande de falar isso, porque cerca de 15 anos atrás, quando eu comecei a dar consultoria no Centro-Oeste, o Rio Grande do Sul ele estava com uma baixíssima produtividade, a tecnologia muito atrasada. E se nós olharmos há 15 anos atrás, nós estávamos com a soja transgênica não oficial, ilegal, o Rio Grande do Sul mais de 90% com essa produção, então nós não tínhamos uma tecnologia adequada. Com esse tempo, o produtor gaúcho começou a conhecer melhor várias tecnologias. Aumentar a quantidade de semente legal, investir em fertilização, seja na base, seja via aéreo, trabalhar com produtos bioestimulantes para melhorar a formação da planta, trabalhar a inoculação, né? Hoje eu vejo muitos produtores me questionando a minha recomendação, eu falo de colocar 2 doses de inoculante na soja e tem produtores me questionando porque estão colocando 5, 8 doses. Claro que isso não é todo mundo, mas quem está fazendo isso são a nova geração. Eu comento muito que a nova geração que está aí, essa gurizada de 20 e poucos, 30 e poucos anos, essa é a geração dos novos agricultores que dominam a internet, dominam o celular, que buscam informações e começam a enxergar, opa, tá falando que funciona, outro fala que funciona também, funciona, opa, vamos usar. E não fica mais na tecnologia do passado. Então, eu acredito muito nessa nova geração, apesar que tem muitos agricultores já com uma certa idade que estão muito avançados também, né? Eu não posso deixar de lado esse pessoal, mas a nova geração está trazendo essa tecnologia e é o que está fazendo a revolução. É ele que fez tirar o produtor de 55, 60 sacos e já tem produtores com média de 80 sacos por hectare. Então, essa geração, para mim, hoje, eu acredito que é a grande revolução que o Rio Grande do Sul tem. Maravilha. Luiz Gustavo Flós, muito obrigada pelas suas informações. Do Rio Grande do Sul, Annelise Nicolotti. Tá aí a reportagem que você acompanha, pode acessar nosso portal e ter mais informações, sba1.com. E por falar no sba1.com, eu vou conversar agora com o meu colega Douglas Ferreira. Ele está na redação do canal do Boi, aqui do SBA, e vai trazer os destaques que temos hoje no nosso portal sba1.com. Douglas, boa tarde, seja bem-vindo. Olá, boa tarde, Fabiano Reis, e a todos que acompanham a Agricultura BR. Foi divulgado ontem, terça-feira, pela Anvisa, o novo relatório do Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos, que confirma a segurança dos alimentos consumidos pelos brasileiros. A entidade analisou 4.616 amostras de 14 alimentos de origem vegetal e pesquisou até 270 substâncias químicas nesses produtos. Inclusive, Fabiano, nossa colega do portal sba1.com, a Rafaela Flor, concorre no próximo sábado ao Prêmio FamaSul na categoria Universitário com a matéria
Bem-estar animal aumenta a produtividade e ganho financeiro do produtor. Para mais detalhes dessa e outras notícias, você pode acessar o nosso portal, o sba1.com. É com você, Fabiano. Momentos finais dessa edição do Agricultura BR. Vamos saber agora como é que vem soja negociada em Chicago. Vem com queda, apesar das informações serem até positivas para o mercado no dia de hoje, como essa venda mais expressiva. O Departamento de Agricultura norte-americano informou venda de 740 mil toneladas de soja americana para a China e também para destinos não declarados. Você vai saber também um pouco do dólar, mas eu começo pela soja em Chicago, que vai perdendo agora quase 1%, 0,9% de queda nesse momento para a soja. Janeiro vem a $8,93 o bushel, março $9,07, maio $9,21 e a posição de julho $9,34 o bushel. Vamos saber agora como é que estão os negócios para o dólar comercial. O dólar vinha caindo, vinha na casa de 4,11, continua, agora a queda aumenta um pouquinho, 0,77% de recuo, vem a R$ 4,11 mais 3. Essas são as informações finais dessa edição do Agricultura BR, que volta logo mais às 16 horas no horário de Brasília, porque você já sabe, este é o Agricultura BR, a inteligência, a transparência do agronegócio, sempre com você. A todos uma excelente tarde e até mais!